27 de julho de 2021. O sol escaldante do Rio de Janeiro derretia o asfalto ao redor da fortaleza de concreto mais vigiada do estado. Mas o clima lá dentro era de gelar a espinha. Homens fardados, suando frio e segurando suas ferramentas de cano longo, assistiam em silêncio absoluto enquanto o portão principal de Bangu se abria lentamente, rangendo suas dobradiças enferrujadas. Não houve gritos, não houve túneis cavados na madrugada, nem paredes derrubadas por explosivos. Um homem de meia idade, vestindo roupas comuns e carregando um semblante indecifrável, caminhou livremente pelo pátio, com a tranquilidade de quem passeia no calçadão de Copacabana num domingo de manhã. Ele olhou nos olhos do sistema, deu um sorriso de canto de boca, entrou no banco de trás de um carro escuro e sumiu na poeira mágica da impunidade. Naquele exato instante, o Estado assinava seu atestado de incompetência e o asfalto inteiro tremia ao perceber que a fera estava solta. O nome dele é Wilton Carlos Quintanilha, mas na boca de quem tem amor à própria respiração, ele é apenas o Abelha. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O complexo de Jericinó, o famoso presídio de Bangu, sempre foi o cofre pesado onde o governo guardava as piores dores de cabeça da cidade maravilhosa. Muralhas colossais, cercas cortantes, sentinelas de elite com o dedo nervoso no gatilho e corredores gelados que cheiram a desespero suado. Para um sujeito comum, que cai nas garras do sistema, aquele lugar é o fim da linha, a última parada antes de apagar as luzes da própria existência e virar apenas uma saudade nos domingos de visita. Mas para o Abelha, Bangu era apenas um escritório corporativo temporário, um hotel com segurança máxima bancada pelo Estado. Naquele fatídico dia de julho, o homem simplesmente juntou seus poucos pertences pessoais, assinou tranquilamente os papéis de liberação no balcão e atravessou as pesadas grades de aço sem olhar para trás. Ele tinha dezenas de pendências pesadas na justiça, mandados de captura engatilhados que, na teoria, o obrigariam a ficar trancafiado até os cabelos caírem e os ossos enfraquecerem. Mas no Rio de Janeiro, o papel aceita tudo. A burocracia tem sempre um preço camarada, e as chaves costumam girar sozinhas quando a influência certa sopra pelos corredores. O sistema, de forma assustadora, sofreu uma amnésia conveniente. Uma falha de comunicação forjada, um documento engavetado por mãos invisíveis, uma assinatura cega no momento exato. Foi a mais pura e fina magia das ruas operando dentro do grande palácio da justiça. Quando os engravatados dos tribunais perceberam o erro de cálculo catastrófico, o pássaro dourado já tinha voado para bem longe da gaiola, voltando graciosamente para o seu habitat natural de poder, o ponto mais alto do morro. Mas afinal, quem é esse sujeito nebuloso que consegue dobrar as espinhas do Estado sem precisar dar um único estrondo na madrugada? Para entender o enigma do Abelha, você precisa obrigatoriamente apagar da sua mente a imagem clássica e folclórica do bandido carioca. Esqueça o moleque descamisado, ostentando uma corrente de ouro grossa no peito suado, balançando uma ferramenta de repetição russa para o alto e gritando o nome da firma aos quatro ventos para impressionar a vizinhança. Esse estereótipo é o perfil do soldado raso, o peão descartável do tabuleiro que tem o prazo de validade mais curto que pão amanhecido no balcão da padaria. Abelha nunca almejou ser o soldado que faz barulho. Desde o princípio da sua longa caminhada no barro, ele decifrou a regra de ouro. O verdadeiro poder absoluto não repousa nas mãos de quem puxa o gatilho, mas sim na mente fria de quem tem o caixa cheio para pagar a conta das balas e o salário da tropa. Ele não é e nunca foi o braço armado da operação. Ele é o cérebro espinhoso, o arquiteto silencioso do caos urbano. A sua trajetória subversiva começa no silêncio calculista, na observação profunda dos erros alheios. Enquanto a imensa maioria da molecada deslumbrada dos anos 80 e 90 subia as ladeiras querendo apenas fazer muito barulho para ganhar moral, o jovem Wilton,
Queria entender os números por trás do show. Ele olhava para o morro encravado na montanha e não enxergava um campo de batalha sujo de terra. Ele via uma empresa multinacional operando no asfalto. Uma corporação gigante que precisava desesperadamente de gerência afiada, de rotas de logística impecáveis e, acima de tudo, de disciplina empresarial. O progresso, aquele lucrativo mercado diário que sustenta a economia paralela das favelas e movimenta caminhões de dinheiro em notas miúdas, exigia cabeças frias para funcionar direito. O calcanhar de Aquiles da firma, na visão aguçada dele, era a impulsividade juvenil. Muito confronto desnecessário com os botas de preto, muito holofote inútil apontado para o negócio, muito estardalhaço que só servia para estragar o comércio. E holofote excessivo, no submundo, atrai a fúria do caveirão, interrompe o fluxo de clientes e estilhaça os lucros da semana. Foi observando esse desperdício de energia que ele começou a desenhar, em silêncio, o seu próprio mapa rumo à chefia máxima. Ele concluiu que a rota mais segura para subir a montanha não era passando brutalmente por cima dos irmãos de aliança, mas sim se tornando a engrenagem intelectual indispensável que faz o relógio pesado da firma girar no ritmo certo. O apelido Abelha nunca lhe foi dado por acaso ou brincadeira. Na natureza implacável, a abelha é um ser metódico, que trabalha na quietude, organiza perfeitamente a colmeia e constrói um império vasto de cera, trabalho e mel. Ela não sai atacando e zumbindo sem motivo claro, mas se qualquer forasteiro ousar mexer na estrutura da sua casa, o ferrão entra no fundo da carne e o veneno injetado é absolutamente letal. Wilton era exatamente a personificação desse inseto. Ele organizava a contabilidade complexa, desenhava as rotas seguras para o progresso fluir até a pista de asfalto, distribuía o lucro milionário com justiça entre as lideranças e resolvia os conflitos internos inflamados com a precisão fria de um cirurgião experiente. Se dois gerentes de morros vizinhos começassem a arrumar atrito por causa de meio metro de território, Abelha sentava na cabeceira da mesa de plástico, ouvia atentamente os dois lados da moeda e batia o martelo dando o veredito final. A palavra dele, dita num tom quase baixo, pesava mais do que uma tonelada de chumbo. Com o passar dos anos e o girar das engrenagens, a liderança fundadora da firma, os velhos lobos cicatrizados que já estavam cumprindo sua aposentadoria forçada atrás das grades, começaram a notar e a reverenciar a genialidade administrativa daquele gerente de modos calmos. Ele não trazia problemas para a cúpula, ele trazia resultados gordos. O caixa forte da montanha estava sempre abarrotado. Os fornecedores lá da fronteira sorriam à toa com os pagamentos adiantados. E as ferramentas da tropa estavam sempre lustradas, prontas e lubrificadas, mas sendo usadas única e exclusivamente quando o negócio de fato exigisse força bruta. Ele instituiu uma cartilha empresarial para a criminalidade carioca. Porém, que não se cometa o erro fatal de confundir modos polidos com fraqueza. A voz serena e o perfil pacato de contador não significam, nem de longe, que o coração daquele homem bata com qualquer resquício de compaixão humana. Quando a fina diplomacia se esgotava, quando o engraçadinho tentava colocar a mão suja no caixa sagrado da firma, ou quando uma facção rival decidia testar o limite da paciência da colmeia, a sombra sinistra do Abelha cobria o céu da cidade. Nesses momentos, ele não precisava manchar as próprias mãos. Um presidente não varre o chão da fábrica. Bastava um simples e quase imperceptível aceno de cabeça, uma única ordem dita sem alterar a voz em um telefone descartável, e o problema crônico era solucionado de vez. Ele apenas mandava o devedor fazer uma viagem sem volta. Limpar a praça era uma exigência contratual do negócio, sem ressentimentos. Se um irmão traísse a confiança selada, o Abelha autorizava o departamento de cobranças a fechar as contas daquele indivíduo de imediato. A pessoa recebia um convite amigável para um desenrolar no topo do morro e, misteriosamente, ganhava de presente um passaporte direto e carimbado para o além. Colocar para dormir eterno
Era o método pedagógico padrão para manter a ordem e a lealdade intactas na colmeia. Ele era o tipo de homem que apertava a mão do inimigo cordial de tarde, sob a luz do sol, e de madrugada, sem alterar os batimentos cardíacos, mandava apagar as luzes da existência do sujeito com uma precisão cirúrgica e letal. Para a mente de xadrez do Abelha, fechar o caixão de um concorrente abusado ou de um traidor não envolvia ódio ou paixão. Era somente um ajuste contábil inevitável. Uma auditoria de rotina, onde o saldo negativo era quitado, deitando-se no chão para nunca mais levantar. Essa dualidade perturbadora, o talento inato para a diplomacia rentável de um lado e a capacidade implacável de mandar limpar o terreno sem piscar do outro, moldou o Abelha num fantasma intocável perante as autoridades. Ele fluía por entre as mãos do Estado como areia. A Polícia Civil abria inquéritos quilométricos, a Polícia Federal tentava rastrear o rio de dinheiro sujo, os temidos botas do batalhão de choque faziam operações estrondosas rasgando as vielas da penha, mas o homem simplesmente não estava lá. Ele parecia ter o dom da fumaça. Mantinha-se permanentemente um passo, ou melhor, uma milha à frente de qualquer caçada, sempre alimentado pelos sussurros dos informantes estratégicos, posicionados em cada esquina vital da cidade. Ele comprava consciências, alugava lealdades oficiais, financiava o silêncio de quem deveria gritar e garantia que a engrenagem bilionária do submundo rodasse macia, sem nunca ranger os dentes. Portanto, aquele memorável dia 27 de julho de 2021, quando ele atravessou o pátio central de Bangu de cabeça erguida, não foi uma obra do acaso divino ou um mero milagre processual. Foi a colheita macabra de décadas construindo uma teia de influência e corrupção tão abissal, tão intrincada, que seus fios alcançavam diretamente as mesas de mogno dos gabinetes que juraram combatê-lo. A porta da frente de segurança máxima não cedeu por causa de um carcereiro distraído ou um sistema falho. Ela foi escancarada pelo peso esmagador do império que o Abelha ergueu nas sombras fluminenses. Quando a pesada porta do carro preto bateu e o motor roncou forte, levando a figura enigmática para bem longe das torres de vigilância, a cidade do Rio de Janeiro entrou, sem saber, numa contagem regressiva assustadora. O altíssimo conselho da firma precisava desesperadamente do seu líder jogando em campo aberto, necessitava do seu melhor cérebro operando de fora das grades frias para orquestrar a expansão máxima que estava por vir. O grande dono da colmeia estava retornando para o seu castelo de tijolos expostos e becos labirínticos. A partir daquele momento histórico no submundo, o tabuleiro de xadrez ia ser virado de ponta cabeça, e a pista do rio ia descobrir da pior maneira possível que a tempestade mais perigosa não é aquela que anuncia sua chegada com trovões altos, mas sim a que afoga tudo e todos num silêncio asfixiante e absoluto. A fera estava solta na rua novamente, respirando profundamente o ar puro e viciante da impunidade sistêmica, e a ordem inquestionável já ecoava por todos os morros do estado. Era hora de colocar a cidade inteira, do asfalto à favela, para trabalhar ininterruptamente no ritmo da firma. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. Para o cidadão comum que assiste ao noticiário pingando desgraça na televisão de tela plana, o complexo penitenciário é o ponto final, a poça de lama escura onde a sociedade higienizada joga seus piores erros e simplesmente puxa a pesada descarga. Mas no submundo fluminense, as regras do jogo são escritas de trás para frente. Atrás daquelas muralhas colossais, cinzentas e úmidas do sistema, não existe reabilitação do Estado, não existe arrependimento divino, nem muito menos choro arrependido escondido no escuro. Existe apenas a verdadeira faculdade intensiva do caos, a universidade trancada. E foi exatamente nesse campus infernal de concreto armado e grades de aço que o nosso protagonista, o Abelha, defendeu com louvor a sua tese de doutorado em administração de impérios paralelos.
Quando os pesados portões de ferro bateram nas suas costas pela primeira vez, marcando o início da sua longa temporada na sombra gélida, ele não derramou uma única gota de suor pelo desespero da cela superlotada. Ele não arrumou confusão à toa no pátio de sol para tentar provar qualquer tipo de masculinidade barata para os novatos que chegavam tremendo. Ele simplesmente olhou ao redor da galeria, respirou fundo o ar denso e pesado de tensão constante e sorriu internamente. Ele sabia, com a clareza cristalina de um mestre, que no gigantesco jogo de xadrez da firma, as peças mais valiosas e perigosas são forjadas no absoluto silêncio. Enquanto a grande maioria dos frentes de morro de mente fraca passavam o dia inteiro no pátio poeirento, puxando ferro improvisado com garrafas de areia, enchendo o peito de tatuagens borradas e afiando pedaços de escova de dente nas paredes ásperas para criar tumulto inútil, o Abelha focava na mente. Ele transformou sua pequena e apertada cama de alvenaria no mais influente e produtivo escritório corporativo de todo o estado do Rio de Janeiro. O homem não sentia a menor necessidade de ostentar força física bruta. O músculo que ele mais exercitava era o cérebro, absurdamente frio e matemático. Lá dentro das trancas sufocantes, as engrenagens de ouro do cofre não podiam parar de girar um segundo sequer. A firma gigantesca, operando a todo vapor lá fora no asfalto quente, dependia inteiramente das ordens precisas que saíam sussurradas de dentro das galerias blindadas. E era o Abelha quem recebia nas mãos as cartas minuciosamente rabiscadas, os recados cifrados trazidos nos dias de visita íntima, os celulares minúsculos e radinhos que cruzavam a catraca misteriosamente para brilhar onde a luz do sol jamais ousa bater. Ele processava cada dado recebido da rua como um supercomputador isolado. Ele sabia, centavo por centavo, para onde cada grama do progresso estava indo, qual comunidade do mapa estava rendendo o maior lucro limpo com a mercadoria nas pistas, e qual gerente ganancioso estava vacilando pesado e desviando o troco da caixinha coletiva dos irmãos. Para ele, o cadeado enferrujado do sistema não isolava o grande homem do mundo lá fora. Pelo contrário, as grades apenas filtravam as distrações fúteis e os bailes barulhentos, permitindo uma visão panorâmica, fria e absolutamente privilegiada de cada peça no tabuleiro. Foi exatamente nesse ambiente hostil de altíssima pressão psicológica que se consolidou a cúpula, o reverenciado e apavorante conselho dos patrões. Uma mesa redonda invisível, formada pelos generais mais condecorados, antigos e implacáveis, que o sistema carcerário já ousou abrigar debaixo do mesmo teto. Porém, colocar um grupo de líderes ferozes, cada um dono de um ego inflamado do tamanho do Maracanã lotado, dividindo o oxigênio escasso do mesmo pavilhão, é a receita perfeita e explosiva para um incêndio incontrolável. Fagulhas de vaidade acendem rápido demais na escuridão da tranca, e foi exatamente nesse barril de pólvora que a genialidade cirúrgica do nosso personagem entrou em cena para brilhar em definitivo. O Abelha rapidamente se moldou no grande apaziguador de conflitos intensos, assumindo a cadeira do diplomata do inferno. Se um irmão dono de vastas áreas na Zona Norte cismasse que um parceiro da Baixada Fluminense estava passando a perna e invadindo suas sagradas rotas de distribuição, a chapa esquentava em questão de minutos. As ferramentas longas e pesadas já começavam a ser desenterradas, lubrificadas e engatilhadas lá no alto do morro, prontas para o show de horrores que iria estancar a venda da mercadoria. Contudo, muito antes que o circo pegasse fogo real e trouxesse a fúria e o giroflex dos botas para dentro da comunidade, o Abelha entrava no circuito e convocava uma reunião silenciosa no canto mais isolado da galeria. Voz arrastada e eternamente baixa, postura rígida de pedra, um olhar pesado que corta vidro grosso. Ele escutava atentamente o desenrolar espinhoso dos dois lados da moeda. Analisava friamente a matemática financeira da disputa, pesando lucros e prejuízos. E com uma tranquilidade de congelar a espinha dorsal de qualquer bandido perigoso,
ele abria a boca para ditar a solução final e inegociável. Ninguém no sistema, absolutamente ninguém na hierarquia do crime, atrevia-se a questionar os cálculos exatos daquele homem. A palavra mansa daquele gerente de modos pacatos era a própria encarnação da gravidade. Invisível aos olhos destreinados, inescapável na teoria e implacavelmente absoluta no momento da execução. Contudo, nunca cometa o erro fatal de gente ingênua de acreditar que essa postura de executivo engravatado de calça tactel significava a presença de um coração mole ou um poço de perdão cristão. No universo afogado em sombras onde ele reina soberano, a misericórdia pura é uma deficiência imunológica que se paga com a própria carne. O Abelha entendia que, para o balanço financeiro da empresa crescer robusto e próspero a cada semana, as laranjas completamente podres do cesto precisavam ser descartadas, sem qualquer tipo de cerimônia ou discurso de adeus. Quando os relatórios secretos chegados do asfalto delatavam que um soldado de confiança estava pisando fora da linha, mergulhando o nariz na própria mercadoria que deveria ser faturada, ou atraindo a atenção desnecessária do carroção de lata da polícia para dentro do negócio, o memorando de demissão por justa causa brotava diretamente da cela escura. E o encerramento do vínculo empregatício nesse departamento específico do Rio de Janeiro, meu amigo, não conta com aviso prévio assinado nem acerto no sindicato. O Abelha enviava um bilhete minúsculo, o popular pipa, recheado com 2 ou 3 palavras curtas e pesadas. Um recado letal autorizando a gerência do morro a dar um jeito definitivo e silencioso na gigantesca vacilação do funcionário. Na mesma noite do veredito, o sujeito problemático simplesmente arrumava as malas para um período de férias longas e compulsórias. Ganhava de presente dos irmãos uma passagem só de ida, despachado sem luxo algum, no silêncio cortante da madrugada adentro. Apagar as luzes da existência daqueles que se atreviam a ameaçar a paz dourada do caixa era, na visão pragmática dele, apenas uma rotina burocrática inadiável. Ele autorizava que colocassem o sujeito para dormir eterno, com a mesmíssima naturalidade inexpressiva de quem pede um pão na chapa no balcão da padaria da esquina. A verdadeira arte macabra da sua gerência residia na completa asepsia do método. Ele conseguia mandar varrer o lixo, limpar totalmente a praça suja, sem nunca precisar derramar sequer uma gota solitária de suor, mantendo as suas mãos limpas e imaculadas, como as luvas de um neurocirurgião prestes a operar. Mesmo amarrado às correntes do sistema, o horizonte de ambição do Abelha recusava-se a aceitar limites geográficos. Com a lealdade da massa carcerária selada e a disciplina consolidada pelo medo respeitoso, ele começou a esboçar o plano mestre de expansão voraz da firma de dentro para fora, esticando silenciosamente os seus tentáculos envenenados. Ele desenhava em sua mente o mapa das veias da cidade, os territórios ocupados pelas facções rivais enfraquecidas e os bairros inteiros que viviam sufocados pelas extorsões pesadas da concorrência miliciana. Com a sabedoria de um corvo, ele notava com precisão a brecha fatal no escudo dos adversários, a desunião caótica e o desespero por vitórias rápidas e vazias. Enquanto os concorrentes queimavam munição cara e derramavam sangue de soldados, brigando sem nenhum propósito claro pelo controle de esquinas miseráveis, o Abelha canalizava seus esforços em refinar o esquadrão de elite da firma. De dentro das grades, ele enviava comandos para que os seus operativos, no meio da madrugada, subissem o morro adversário pisando macio, sondassem os pontos cegos do terreno, adubassem a semente da ganância entre os gerentes rivais e aguardassem na sombra o instante exato para desferir o bote fulminante da serpente. A lição de ouro magistralmente ensinada na Universidade Trancada abolida o confronto direto com os uniformizados do Estado. Bater de frente contra a parede do batalhão de choque é suicídio comercial. Estilhaça o clima do morro, assusta o morador que consome a mercadoria e pendura a placa de fechado no negócio. A cartilha inquebrável escrita pelo Abelha era cristalina. O silêncio comprado é muito mais barato e produtivo que um arsenal de guerra. Ele ensinou os cabeças da facção a patrocinarem a cegueira conveniente do patrulhamento noturno, garantindo que o progresso milionário
navegasse sem ondas até o oceano do consumidor. Sob o ritmo lento e hipnótico da batuta do Abelha, a antiga quadrilha de favela metamorfoseou-se num assustador e blindado sindicato empresarial. As décadas consumidas, respirando o cheiro do mofo das paredes blindadas, não foram em vão. Ele jamais esteve apenas cumprindo horas mortas. Ele passara as últimas temporadas, esfregando e afiando intensamente a lâmina invisível que em breve degolaria o asfalto. A muralha de concreto serviu perfeitamente como seu escudo de proteção mais valioso. Blindou a sua mente contra a insanidade da guerra diária nas ruas. O poupou de cruzar com rivais sedentos e presenteou-o com o precioso tempo necessário para tecer a mais vasta teia de influências já concebida. Quando aquele inexplicável e mágico documento de alvará fantasma rasgou a burocracia estatal e parou na portaria de segurança máxima naquele dia inesquecível, ele já não era um humilde calculista do morro. Ele havia cruzado o corredor da graduação com honras absolutas. Recebeu o diploma de mestre definitivo das sombras, chancelado com a tinta sagrada do Conselho Superior. Ao transpor o último portão de Bangu, em direção aos raios quentes da liberdade, o Abelha carregava no íntimo de sua mente brilhante a fórmula letal e testada de como engolir o Rio de Janeiro por inteiro, sem fazer barulho. O reitor da Universidade Trancada estava de volta às ruas de sua cidade, pronto para aplicar a prova final na pele de todos aqueles que pensaram que o show havia acabado. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. No Rio de Janeiro, milagres não descem do céu em carruagens de fogo e anjos tocando trombetas. Eles são cuidadosamente negociados no ar-condicionado frio dos gabinetes, entre xícaras de café expresso fumegante e gravatas de seda pura importada. O episódio completamente surreal de 2021, quando a Abelha cruzou a roleta blindada do complexo de Bangu, exibindo o sorriso frouxo de um turista num domingo de sol, não foi uma falha técnica ou um acidente do sistema penitenciário. Foi uma coreografia meticulosamente ensaiada e regiamente paga. Para a massa trabalhadora que consome o noticiário pinga-sangue espremido na tela da televisão durante o horário do jantar, os âncoras engravatados venderam a versão conveniente de um simples erro de comunicação. Disseram que foi uma infeliz falha de software, um documento impresso que misteriosamente se perdeu dentro da gaveta emperrada de algum estagiário sobrecarregado do tribunal. Mas lá no alto do morro, onde a fumaça sobe em espirais finas, onde as corujas piam de madrugada e o radiocomunicador chia a verdade nua e crua na frequência pirata, absolutamente todo mundo sabia o nome daquela mágica. Era o infalível e caríssimo aperto de mão no escuro. A liberdade do grande e respeitado gerente não foi roubada na calada da noite com alicates de pressão, explosivos ou cordas amarradas. Ela foi comprada à vista, num leilão silencioso, onde o lance mais pesado e recheado de notas azuis sempre leva a alma da justiça para dar um passeio sem coleira no calçadão. O Abelha, dono de um intelecto afiado que faria inveja a muito executivo da Bolsa de Valores, sempre soube com clareza cristalina que a verdadeira força motriz que gira a pesada engrenagem do nosso Estado não é o chumbo quente que rasga o vento nas vielas de tijolo aparente. A arma mais devastadora da República atende pelo nome de caneta de tinta azul, assinando uma folha de papel timbrado com selo oficial. Enquanto os frentes de morro mais rústicos, iludidos pela adrenalina e cegos pela vaidade juvenil, gastavam fortunas absurdas encomendando ferramentas longas de última geração para tentar bater de frente com as viaturas blindadas dos botas, o nosso protagonista operava em outra dimensão. Ele investia a maior fatia do lucro estratosférico gerado pelo progresso contínuo num tipo de artilharia infinitamente mais sofisticada, silenciosa e letal. A corrupção institucionalizada em altíssimo nível. Ele dissecava e entendia a psicologia do homem engravatado com a mesma facilidade com que contava os maços de dinheiro da caixinha semanal.
o político de sorriso plastificado, o diretor de presídio de colarinho branco impecável, o burocrata concursado de plantão no tribunal. Todos eles compartilham exatamente a mesma fraqueza mundana que o humilde soldado descalço do morro, apenas disfarçada com um verniz cintilante de perfume importado e diplomas na parede. O Abelha nunca precisou ameaçar a família do juiz ou mandar um capanga colocar uma ferramenta gelada na testa suada do carcereiro-chefe. O diálogo com o asfalto era estritamente corporativo e pautado pelo mais fino respeito diplomático. Através da sua rede de advogados de grife, aqueles que andam em carros alemães blindados e calçam sapatos italianos, ele sentava na mesa invisível das negociações e simplesmente apresentava uma proposta irrecusável. O sistema estatal não foi invadido à força bruta. Ele apenas aceitou gentilmente o convite VIP para dançar na pista, cobrando um cachê astronômico para fechar os olhos no compasso exato da música ditada pela firma. Fazer vista grossa, afinal de contas, é o esporte mais antigo, seguro e absurdamente lucrativo da velha e cansada máquina pública brasileira. A arquitetura financeira por trás daquele escândalo monstruoso de 2021 foi uma verdadeira obra-prima da engenharia e contabilidade do submundo carioca. Para viabilizar a mágica burocrática, o Conselho determinou que todas as comunidades controladas pela facção deveriam contribuir para a vaquinha da liberdade. Foi o maior recolhe de fundos já visto na história recente. Uma fatia polpuda do faturamento semanal de cada ponto de comércio de mercadoria, do asfalto da Zona Sul até a periferia poeirenta da Baixada Fluminense, foi canalizada em sacos pretos de lixo e enviada para o Caixa Central. A logística de reunir milhões em dinheiro vivo e desbotado, lavar essa fortuna através de empresas de fachada, laranjas invisíveis e atravessadores de colarinho branco, sem disparar os temidos alarmes do Conselho de Controle Financeiro Nacional, exigiu a precisão de um relojoeiro suíço. Com o tesouro real devidamente empacotado, os emissários de terno desceram para o asfalto para formalizar o negócio. O aperto de mão no escuro não contou com discursos inflamados ou promessas grandiosas registradas em cartório, mas apenas com a garantia tácita de que maletas discretas e pesadas trocariam magicamente de mãos no estacionamento subterrâneo e úmido de algum shopping center luxuoso e deserto, longe das câmeras curiosas da segurança e dos microfones indiscretos da Polícia Federal. Era uma relação puramente simbiótica e friamente calculada. O lado iluminado da ponte precisava de injeções generosas de capital não declarado para manter o padrão de vida nababesco, os iates na marina e as campanhas eleitorais. Já o lado de cá das sombras precisava desesperadamente de espaço aberto e ruas desimpedidas para multiplicar as margens de lucro sem interrupções indesejadas. Tratava-se de um finíssimo e inquebrável acordo de cavalheiros, firmado no esgoto da moralidade nacional, mas com firma reconhecida na lei inabalável do cifrão. A mágica precisava de um truque de palco convincente para não deixar as digitais evidentes no espelho. A parte genial e cínica da manobra residia na papelada. Existiam, no exato dia da soltura, dezenas de mandados de retenção cautelar e despachos judiciais ativos contra o Abelha. Papéis pesados e cheios de carimbos que gritavam aos quatro ventos para qualquer juiz recém-formado ler que aquele homem não poderia, sob nenhuma hipótese cabível no universo jurídico, pisar no asfalto quente da liberdade. No entanto, dentro dos labirintos kafkianos e sombrios da Secretaria de Administração e das varas criminais, um documento vital simplesmente desenvolveu pernas próprias, vestiu um casaco invisível e decidiu tirar férias prolongadas dentro de uma gaveta trancada. A comunicação eletrônica e oficial entre a corte engravatada que mandava segurar e a diretoria do presídio que controlava a pesada chave do cadeado sofreu um apagão cirúrgico temporário. Foi um curto-circuito de informações, forjado com o talento invejável de um eletricista de aluguel altamente capacitado. Durante a espera paciente por esse blackout burocrático, a mente fria do patrão
brilhou em sua plenitude no conforto da cela. Ele analisava seus interlocutores e os prazos com a mesmíssima precisão gélida com que calculava o peso exato da mercadoria sendo fracionada e embalada nas madrugadas chuvosas. Ele sabia intimamente que o burocrata do Estado pode ser extremamente vaidoso e orgulhoso da farda que veste, mas é, acima de tudo, irremediavelmente seduzido pelo farfalhar das notas gordas. O preço do sistema tem código de barras, e o Abelha fez questão de passar o cartão magnético sem pedir desconto no caixa. Quando o relógio de pulso do diretor finalmente marcou a hora exata daquele ensolarado dia de julho, o grande teatro das sombras estava perfeitamente armado e todos os atores conheciam suas falas de cor. Os carcereiros armados até os dentes olhavam distraidamente para o teto descascado. Os superiores passavam os olhos por relatórios previamente maquiados e o sistema de inteligência prisional inteiro mergulhou em um sonífero induzido. O Abelha ajeitou com calma o colarinho da camisa impecável, alisou as dobras da calça e caminhou pelo pátio de Bangu. Ele não correu em direção ao gigantesco portão de ferro como um bicho assustado que foge do abate. Ele simplesmente desfilou. Aquele caminhar cadenciado, de peito estufado e queixo erguido, foi a maior demonstração de dominância psicológica e escárnio que o submundo já havia esfregado na cara da sociedade fluminense em décadas de história. Ele estava calando a boca da opinião pública, provando em tempo real que a famigerada deusa da justiça no Brasil nunca foi de fato cega. Ela apenas adora usar uma venda confortavelmente forrada com notas 100. O exato homem que passara os últimos anos autorizando limpar o terreno e mandando rivais insolentes para uma viagem sem volta, sem direito à bagagem, estava agora sendo cordialmente escoltado para o meio da rua pelas mesmas mãos governamentais que juraram proibir a sua existência. Era a mais pura e límpida poesia tétrica da cidade maravilhosa, escrita ao vivo e a cores, num roteiro amargo, onde os heróis imaculados não existem de fato, e os verdadeiros vilões pagam a conta do restaurante chique com um largo sorriso de puro escárnio. Quando a bomba inevitavelmente estourou nas capas dos jornais populares e nos debates de televisão alguns dias depois do truque consumado, a encenação da indignação estatal foi absolutamente digna de receber o prêmio máximo da Academia de Televisão. Deputados estaduais esmurravam a mesa de madeira da tribuna, exigindo respostas imediatas. Secretários de segurança gaguejavam e suavam frio na frente da bateria de microfones, prometendo caçadas aéreas e terrestres implacáveis. E o alto escalão do governo fazia cara de paisagem desolada, garantindo enfaticamente que cabeças iriam rolar nas escadarias de mármore do palácio. Tudo não passava de um circo barato. Tudo era apenas fumaça colorida atirada para o alto, com o intuito de acalmar a multidão hipnotizada de eleitores que pagava os impostos amargos e ainda acreditava fielmente na farsa republicana. A verdade crua, nua e indigesta que repousava no fundo da taça era que o sistema havia funcionado de forma divina, exatamente da maneira milimétrica como foi programado e muito bem pago para funcionar, protegendo incansavelmente quem possui o poder de comprar a chave de ouro do cofre. Enquanto a mídia brasileira esperneava em choque e a sociedade entrava em parafuso com a audácia sem tamanho da manobra jurídica, o Abelha já respirava aliviado a quilômetros e quilômetros de distância das telas de LCD. Acomodado no confortável banco de couro preto de um veículo fortemente blindado que rasgava as ruas esburacadas da Zona Norte, ele deixou o passado de trancas para trás. Ele havia provado, de forma definitiva e irrefutável para os seus parceiros e inimigos, que o mundo da luz e o mundo das trevas são, na realidade prática, apenas dois bairros vizinhos e amigáveis, separados por uma velha cerca de arame farpado que sempre pode ser suavemente cortada com a ferramenta certa. A caneta luxuosa de um burocrata corrompido possuía exatamente a mesma utilidade prática e letal que o cano quente de um soldado leal. Ambas serviam perfeitamente para abrir os caminhos engarrafados e fechar definitivamente
os caixões dos obstáculos inconvenientes que atravancavam o progresso das ruas. E agora, com a pulseira prateada do Estado finalmente arrancada do seu pulso de forma irrevogável, o grande e intocável patrão estava solto na selva de pedra e totalmente livre para assumir a sua coroa de espinhos de direito. O arquiteto supremo do caixa da firma estava a poucos minutos de subir as íngremes e sinuosas ladeiras do Complexo da Penha e sentar, com toda a majestade obscura que lhe era devida, no trono de concreto armado mais cobiçado, temido e sangrento de toda a América Latina. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O pneu largo do SUV negro, pesadamente blindado, e com isso o filme esmagando qualquer fresta de luz, rasgava o asfalto quente da Zona Norte carioca, deixando para trás o eco das sirenes do presídio de Bangu. Dentro da cabine, com o ar-condicionado no máximo, o silêncio era uma entidade física, quebrado apenas pelo chiado áspero e intermitente do radinho na frequência criptografada. Do outro lado da linha, a voz ofegante do olheiro da contenção anunciava o impossível. A realeza estava voltando para casa. O Complexo da Penha, a colossal fortaleza de pedra e barro encravada no coração do Rio de Janeiro, não dormia. A favela respirava pesado, pulsava e transpirava uma eletricidade caótica de pura tensão, antecipando o retorno do seu filho mais letal. Quando o comboio fantasma começou a engolir as ladeiras íngremes, o céu noturno foi bruscamente rasgado por uma sinfonia vermelha de fogos de artifício. Não era dia de homenagear padroeira, nem final de campeonato. Era a coroação oficial do presidente das ruas. As enormes barricadas de concreto armado, compostas por trilhos pesados de trem e sofás incendiados, abriam-se maciamente como o mar vermelho diante de um profeta sombrio. Soldados encapuzados, ostentando no peito caríssimas ferramentas longas estrangeiras que cospem fogo, baixavam rapidamente os canos fumegantes em reverência absoluta. O patrão supremo estava de volta, e o morro inteiro se curvava diante daquele que detinha a chave do cofre. Abelha desceu do carro escuro, pisando de forma calculada, a sola dos sapatos italianos tocando a poeira do ponto mais alto da Vila Cruzeiro. O rosto maduro era uma máscara de gelo impenetrável, os olhos frios e calculistas varrendo clinicamente cada beco escuro, cada laje amontoada no horizonte. Aquela montanha de tijolo baiano sem reboco e fiação elétrica embaraçada era o seu palácio intocável, o quartel-general da firma. No topo absoluto do morro, onde a visão alcança o infinito oceano de luzes da capital, uma mesa farta e uma simples cadeira de plástico o aguardavam sob uma tenda camuflada. Pode parecer um cenário extremamente modesto, mas aquela velha cadeira branca de boteco valia muito mais que qualquer trono de ouro maciço na Europa. Sentar ali significava, na prática nua e crua, ter o poder supremo de ditar exatamente quem respira amanhã e quem vai ser colocado para dormir eterno antes do sol raiar. Ao seu redor, a alta cúpula do conselho, homens rudes que carregavam cicatrizes profundas e mandados de captura internacionais nas costas, o aguardava em silêncio religioso. O gerente máximo havia retornado, não para celebrar seu alvará mágico com uísque barato e baile funk varando a madrugada, mas para esfregar a disciplina na cara da tropa. Ele sabia perfeitamente que o imenso império balançava sob o peso insustentável da ineficiência e da vaidade juvenil dos frentes de rua. A primeira ordem que sussurrou na escuridão não foi um brinde, foi um decreto administrativo implacável de reestruturação. A velha e romântica era do bandido folclórico, dos moleques descalços correndo alucinados pelos becos úmidos, com um ferro enferrujado preso na cintura e um rádio analógico chiando pendurado no pescoço. Tinha sido violentamente enterrada, no exato instante em que ele assumiu a cabeceira daquela mesa. Para a mente matemática do Abelha, a firma não podia mais continuar operando como uma milícia de favela bagunçada e barulhenta. Ela precisava urgentemente evoluir
e se transformar num moderno exército de guerrilha urbana, com um rigoroso padrão de logística multinacional. O lucro exorbitante e diário, gerado pelo progresso ininterrupto do comércio, não seria mais levianamente torrado em cordões de ouro pesados e brilhantes, ou em festas regadas a excessos de fim de semana que só serviam de imã para atrair os holofotes investigativos do Estado. O dinheiro grosso da caixinha agora possuía um destino muito mais silencioso e letal: tecnologia de altíssima ponta e treinamento de elite. O novo presidente ordenou a importação massiva, via rotas ocultas de fronteira, de equipamentos avançados que fariam qualquer batalhão de forças especiais do governo chorar de desespero e pura inveja. O alto escalão recebeu miras holográficas de precisão, pesados coletes balísticos de cerâmica capazes de segurar impacto grosso, óculos de visão noturna que transformavam a escuridão absoluta da madrugada num dia claro e verde, além de drones de última geração. Esses pequenos pássaros mecânicos patrulhavam silenciosa e constantemente os céus da Penha, mapeando cirurgicamente cada passo pesado dos caveirões de lata nas encostas e vigiando cada pequeno movimento nas fronteiras das facções rivais. A montanha foi rapidamente convertida num bunker inexpugnável, um labirinto tecnológico hostil, onde cada viela cega possuía um sensor de movimento invisível e cada esquina escondia uma sentinela altamente treinada, invisível aos olhos do asfalto. Ele não tolerava mais garotos impulsivos, dispostos a esvaziar um carregador inteiro no escuro apenas pelo susto de uma sombra. Exigia frieza tática e economia de recursos. Para transformar esse sonho sombrio em realidade no morro, o patrão abriu os cofres e contratou instrutores fantasmas, ex-militares e mercenários com vasta experiência em combate urbano, para lapidar os seus gerentes e soldados. O complexo virou, do dia para a noite, um campo de treinamento paramilitar a céu aberto, operando sob o sigilo absoluto imposto pelo líder. A ordem repassada era cristalina: economia de munição, precisão milimétrica e letalidade silenciosa. Bater de frente com a polícia de forma desordenada era terminantemente proibido. O negócio precisava de silêncio para funcionar direito, e a logística do progresso exigia vielas tranquilas para que a carga descesse suavemente até a pista e atendesse aos clientes da Zona Sul. Se a Bota Preta ousasse forçar a entrada no perímetro sagrado para fazer operação espetaculosa, a recepção não seria mais um tiroteio caótico. Seria uma emboscada fria e cirúrgica, coordenada através de comunicadores irrastreáveis, forçando o sistema de segurança a recuar apavorado e engolir a seco a sua própria incompetência. Com o passar das semanas, a selva de cimento armado e vielas tortuosas estava domada e repousava docilmente na palma da mão esquerda do Abelha. Ele havia substituído o caos estético da bandidagem clássica pela frieza corporativa do crime organizado do século XXI. Qualquer soldado subalterno que ousasse questionar as novas diretrizes de comportamento ou desviasse os olhos da cartilha de segurança máxima, era discretamente convidado pela gerência de recursos humanos a fechar as contas com o tribunal e embarcar numa viagem sem volta para a vala dos esquecidos. Limpar o terreno das ervas daninhas, venenosas e vaidosas era a única forma eficiente de garantir que o balanço financeiro fechasse azul no final do mês. A ordem absoluta reinava no morro como um manto denso e asfixiante. Lá de cima do seu palácio invisível e blindado na Penha, observando as minúsculas luzes dos carros da polícia serpenteando pateticamente nas avenidas lá embaixo, o presidente degustava o doce e sangrento sabor da vitória incontestável. O fantasma das trancas havia forjado a máquina perfeita, e agora a cidade inteira estava prestes a descobrir que o império da firma estava pronto para engolir muito mais do que apenas a própria montanha. O tabuleiro estava limpo, as peças afiadas, e o grande arquiteto se preparava, nas sombras frias, para expandir as fronteiras do inferno. O silêncio no interior do bunker na Penha era denso, palpável,
quebrado apenas pelo tilintar solitário de duas pedras de gelo rodando no fundo de um copo de cristal. Longe da gritaria histérica da pista e da poeira seca das vielas, o Abelha repousava na penumbra do seu escritório clandestino. Sobre a extensa mesa de madeira maciça, iluminada apenas por uma luminária de foco direcionado, descansava o verdadeiro alvo da sua fome inesgotável, um mapa gigantesco e extremamente detalhado do Rio de Janeiro. Para o presidente, aquele pedaço de papel esticado não exibia ruas e pontes. Aquilo era um tabuleiro de xadrez bilionário. O império da firma já estava plenamente consolidado nas alturas da Zona Norte. Mas a estagnação é o maior e mais imperdoável pecado no livro de regras do submundo. O olhar calculista do patrão deslizou lentamente pelas fronteiras desenhadas, parando nas vastas planícies da Zona Oeste e nos labirintos da Baixada Fluminense. Áreas imensas, absurdamente lucrativas, mas que ainda repousavam sob as garras ásperas da oposição e dos temidos paramilitares. A decisão tomada naquela madrugada não nasceu do ódio quente. Nasceu puramente da frieza da matemática. Era a hora exata de expandir as operações do império, abrir novas franquias do caos e levar o progresso pesado para a porta de novos clientes. Numa expansão tradicional corporativa, o asfalto exige meses ininterruptos de planejamento, reuniões exaustivas e assinaturas em contratos intermináveis. No ecossistema selvagem e letal gerenciado pelo Abelha, a pesada burocracia era resolvida na calada da noite, patrocinada com o suor frio dos rivais. Ele não enxergava a concorrência paramilitar como monstros invencíveis da guerra urbana. Na sua visão puramente empresarial, não passavam de administradores medíocres e bagunceiros, extorquindo o morador trabalhador, cobrando taxas absurdas de internet e gás, sem oferecer a verdadeira alegria química que as ruas tanto procuravam na madrugada. Para que essa valiosa mercadoria fluísse livremente e irrigasse o cofre sagrado da montanha, com milhões em notas desbotadas, os obstáculos orgânicos precisavam ser sumariamente removidos da paisagem. O Abelha levou a mão direita ao mapa e, com a ponta do dedo indicador, tocou suavemente numa comunidade vizinha. Um gesto ínfimo que não gastou nem meia caloria do seu corpo relaxado, mas que, na tradução prática e brutal do idioma do crime, funcionou como uma sentença irrevogável. Aquele simples e silencioso toque significava que as dezenas de homens que controlavam a outra margem acabavam de ganhar, sem nenhum tipo de aviso prévio, um bilhete carimbado para o andar de baixo. A ordem invisível já estava dada no ar: limpar o terreno, sem deixar raízes apodrecidas para trás. A gigantesca máquina de guerra da firma foi acionada com a sutileza macabra de um relógio suíço. Sob o comando distante e inquestionável da cúpula, os bondes de elite desceram a encosta da montanha, sem gritos folclóricos de guerra, sem rajadas de ferramentas longas, disparadas histericamente em direção ao céu estrelado. O novo e rigoroso padrão de qualidade exigia silêncio absoluto na execução. Homens com rostos cobertos moviam-se como sombras venenosas pelos becos úmidos, escorregando perfeitamente pelas grossas frestas do patrulhamento estatal, que convenientemente estava cegado por patrocínios ocultos e maços de dinheiro enfiados nos bolsos das fardas. O avanço tático sobre o território inimigo era uma dança macabra. Os gerentes da oposição, que até a véspera dormiam o sono profundo e tranquilo dos arrogantes, acordavam no susto com a realidade gélida de metal encostada na testa suada. Não havia margem para negociações demoradas ou súplicas de clemência. O departamento de cobrança implacável da firma chegava apenas para fechar as contas daquele indivíduo de uma vez por todas. Se houvesse o mais leve indício de resistência armada, a resposta era o cancelamento imediato e definitivo do contrato de vida do sujeito. O Abelha havia sido extremamente cirúrgico e claro nas suas diretrizes repassadas no rádio. Quem não se dobrasse aos novos donos absolutos da praça seria sumariamente enviado para uma viagem sem volta. Limpar a praça e arrancar os espinhos
era a única saída administrativa aceitável. A frieza asfixiante com que essas aquisições hostis eram executadas assombrava até os veteranos mais cicatrizados do Conselho Superior. Em uma única noite de trabalho intenso, quarteirões inteiros mudavam bruscamente de bandeira. O processo impiedoso de colocar a concorrência para dormir eterno operava com uma eficiência assustadoramente industrial. Os antigos frentes de morro que representavam a liderança rival simplesmente evaporavam na neblina, ensacados no porta-malas de veículos roubados e despachados para lixões clandestinos, onde a luz do amanhecer nunca ousa chegar. Dar um jeito definitivo nesses inconvenientes geográficos tornou-se a tática padrão de dominação do Abelha. Quando os primeiros raios de sol finalmente lambiam os telhados de zinco e amianto da comunidade recém-conquistada, o morador que abria a porta para trabalhar encontrava um cenário assustadoramente calmo. Os muros de tijolo baiano, antes violentamente pichados com as siglas opressoras dos paramilitares, já exibiam a tinta fresca e vermelha com as letras imensas da firma. Os novos gerentes locais, exibindo posturas retas de militares, já estavam com a tabela de preços do Progresso perfeitamente atualizada. A mercadoria impecável já repousava nas bancas. O lucro bilionário já era contabilizado no caderno de espiral. A transição de força acontecia nas sombras densas, mas o resultado financeiro brilhava à luz do dia. Tudo isso desenrolado, sem que o grande arquiteto do mal precisasse sair do conforto da sua cadeira. O impacto psicológico desse avanço predatório foi absolutamente devastador para todo o frágil ecossistema do asfalto carioca. Antigamente, o terror explícito nas invasões de favela atraía a imprensa sensacionalista e forçava as tropas de choque a subir as vielas com brutalidade para dar uma resposta cínica à sociedade amedrontada. Mas a estratégia refinada do Abelha não permitia o menor vislumbre de espetáculo gratuito. Ele roubava o território inteiro do oponente com a suavidade milimétrica de um batedor de carteiras operando na central do Brasil. O pavor invisível de saber que a ponta do dedo do presidente da Penha poderia, a qualquer bendito instante, pousar impiedosamente sobre o seu bairro no mapa-mundi do crime, desencadeou uma onda de defecções em massa e sem precedentes. Frentes de morro da oposição, suando frio e percebendo que a resistência cega era apenas um atalho doloroso para fechar o caixão antecipadamente, começaram a abaixar a cabeça e implorar desesperadamente para virar a casaca. Eles entregavam as próprias chaves de suas fortalezas de mão beijada, aceitavam pagar as pesadas taxas de filiação à nova gestão e juravam lealdade eterna ao zumbido da colmeia. Tudo em troca do simples, mas inestimável privilégio de continuar respirando o oxigênio da rua. Comprar passagem só de ida era o castigo reservado unicamente para os tolos suicidas que ousavam desafiar o monopólio insaciável que derretia a montanha abaixo. A cada novo ponto de distribuição inaugurado nas bordas da imensa Zona Oeste, o fluxo de caixa do Império engordava de maneira obscena e irrefreável. Caminhões cegonhas, disfarçados de frotas logísticas empresariais, cruzavam as rodovias estaduais, abarrotados com a mercadoria de primeiríssima linha que o Abelha encomendava diretamente das fronteiras internacionais intocáveis. O giro frenético do capital alcançou um patamar tão estratosférico que a estrutura da firma precisou incorporar dezenas de engravatados, corretores ávidos e gerentes de bancos particulares. Eles operavam a colossal lavanderia invisível que transformava a poeira, a miséria e o metal frio das vielas em condomínios fechados luxuosos e contas bancárias perfeitamente blindadas contra os cães farejadores da Receita Federal. O papel moeda era a inesgotável força motriz por trás daquela violenta expansão territorial, e o mestre da matemática sabia, como ninguém, fazer cada nota amassada render um batalhão de fidelidade. Ele operava confortavelmente nas camadas mais profundas do sistema, onde as origens criminosas são sumariamente apagadas e a brutalidade camufla-se perfeitamente debaixo de ternos caríssimos. Naquela mesma noite silenciosa,
enquanto os postes quebrados da cidade cintilavam fracos sob o céu enevoado da capital fluminense, o Abelha deu mais um gole gélido na sua bebida. Seu rádio comunicador criptografado chiou no escuro, e uma voz ríspida comunicou que a missão de tomada no subúrbio vizinho havia sido um sucesso estupendo. A liderança rival engasgada tinha sido cordialmente convidada a apagar as luzes em definitivo, e o novo território já estava embalado no oxigênio filtrado da firma. O presidente não esbanjou sorrisos de celebração, não autorizou festa de comemoração ou foguetório espalhafatoso. Ele apenas pegou uma caneta de tinta grossa e traçou impiedosamente uma nova e grossa fronteira no papel esticado à sua frente, engolindo silenciosamente mais um pedaço da carne do rio. A colmeia crescia de maneira feroz, estrangulando as veias do asfalto sob a regência de um homem que transformou o inferno num balanço contábil impecável. E a verdade mais aterrorizante que pairava no ar frio era a certeza absoluta de que, para limpar o resto do xadrez, ele não hesitaria por um milésimo de segundo em mandar todo o resto da concorrência viajar de uma vez só para o abismo do esquecimento. O imenso império forjado no silêncio inquebrável da penha navegava em águas calmas e estupendamente lucrativas, até que a imbecilidade decidiu cobrar o seu preço alto. O ano de 2023 já caminhava pesado, quando o mais imperdoável pecado do submundo foi cometido, não pelas botas pesadas do Estado, mas pela mais pura pressa amadora da própria tropa. A engrenagem rodava macia, a expansão constante rendia montanhas de papel moeda, mas o cérebro brilhante do Abelha não podia controlar por telepatia o nível de adrenalina irracional que corria nas veias dos seus soldados mais rústicos. O palco principal desse desastre corporativo foi a orla elitizada da Barra da Tijuca, um território onde a brisa do mar costuma disfarçar muito bem o cheiro de corrupção. Em um quiosque badalado, 3 profissionais da saúde de fora do estado, homens comuns que não tinham absolutamente nenhuma dívida cobrada com as ruas, curtiam a madrugada tranquilamente. Foi exatamente nesse cenário de cartão postal que a falha catastrófica de inteligência do bonde da firma aconteceu. Cegos pela vontade de mostrar serviço e inebriados pela caçada noturna nas pistas de asfalto, os soldados confundiram um dos rapazes com um desafeto muito pesado da oposição, um cabeça da milícia local que estava com o nome marcado na lista vermelha de cobranças. Sem checar a placa do alvo, sem ligar para a gerência da montanha pedindo o carimbo sagrado de autorização, os funcionários do caos desceram do veículo escuro e simplesmente fecharam as contas dos 3 rapazes ali mesmo, no meio da pedra portuguesa e à vista de todos. O serviço noturno foi feito na maior pressa do mundo e de forma completamente suja. Eles acharam de verdade que estavam entregando a cabeça de um gigante inimigo para o conselho. Mal sabiam eles que haviam acabado de acender, com as próprias mãos calejadas, o estopim de uma bomba atômica, bem debaixo da própria cadeira de plástico. Quando o sol amanheceu, o Rio de Janeiro entrou numa convulsão sem precedentes. O erro de cálculo primário varreu a programação de todas as televisões do país na mesma hora. Jornalistas engravatados gritavam no microfone exigindo justiça. Políticos esmurravam a mesa de madeira exigindo respostas imediatas. E a opinião pública, em choque absoluto de frente para as telas, cobrava a pesada conta com juros altíssimos em cima do governador. Qual é a primeira e mais devastadora consequência estrutural quando o asfalto entra em pânico generalizado? O sistema estatal, até mesmo aquele pedaço sujo que recebe envelopes gordos em estacionamentos escuros para fazer vista grossa, é sumariamente obrigado a calçar as botas pretas de combate para aplacar a histeria da plateia amedrontada. Em questão de pouquíssimas horas, o céu intocável da Zona Norte foi rasgado sem dó pelo barulho ensurdecedor dos pássaros de aço da polícia. Os pesados caveirões de lata do batalhão de choque começaram a raspar a pintura grossa nos becos mais estreitos da penha, bloqueando violentamente todas as saídas estratégicas da montanha. O patrulhamento excessivo e truculento sufocou completamente as artérias do morro.
E para a visão gelada e puramente capitalista do Abelha, o barulho insuportável das sirenes rasgando o vento não significava medo genuíno de voltar para as velhas trancas do sistema. Significava algo infinitamente mais tenebroso. Significava que as bocas de comércio estavam paralisadas por precaução. O sagrado progresso da favela estava inteiramente travado. A mercadoria valiosíssima não conseguia descer a ladeira esburacada para chegar nas mãos sedentas dos clientes fiéis. Cada bendito minuto de holofote midiático ligado apontando para cima representava milhões de reais limpos escorrendo vergonhosamente pelo ralo grosso da incompetência tática de terceiros. Lá no alto do seu palácio invisível e blindado no complexo, o presidente não sentiu nenhuma gota de remorso cristão pelas almas inocentes que foram enviadas para o além de forma completamente equivocada na noite anterior. Para sua mente matemática e extremamente pragmática, danos colaterais lamentáveis apenas acontecem no dia a dia da guerra urbana. É o custo triste do negócio. O que realmente incendiou as entranhas frias do Abelha foi a monumental estupidez logística dos seus próprios subordinados. Aqueles meninos impulsivos quebraram a maior regra de diamante do império. O negócio invisível precisa de escuridão absoluta e de zero barulho para prosperar a longo prazo. Atrair o formigueiro enfurecido do batalhão de choque para dentro da sala de visitas privada da firma unicamente por causa de uma falta de verificação básica e banal de alvo, era classificado como um ato direto de traição à contabilidade da empresa. O patrão do morro não deu um único grito de raiva. Ele nunca, em toda a sua vasta trajetória, precisou alterar a voz baixa para fazer o chão de terra tremer de pavor. Ele apenas pegou o pequeno radinho encriptado que repousava na mesa e convocou, sem piscar o olho, o Tribunal das Sombras. A mais alta corte de exceção do submundo carioca foi armada às pressas e no mais absoluto silêncio, numa laje isolada, bem longe dos olhares chorosos e assustados dos moradores da comunidade. O clima no topo da montanha ventosa era de gelar o sangue nas veias de qualquer veterano cascudo. Os mesmíssimos soldados que horas antes batiam no peito blindado, comemorando aos quatro ventos a falsa e barulhenta vitória conquistada no quiosque da praia, agora subiam a ladeira íngreme de cabeça totalmente baixa, arrastando os calcanhares, suando frio, o mais puro e primitivo terror humano. O lendário tribunal montado pelo Abelha não tem juiz de peruca branca, não tem advogado de defesa lendo os direitos, muito menos um promotor gesticulando para apresentar as provas periciais. A única lei implacável que vigora com força naquelas alturas é a palavra mansa e final de quem é dono inquestionável da folha de pagamento. O presidente estava impassivelmente sentado na sua costumeira cadeira de plástico branco, cercado bem de perto por um batalhão seleto de gerentes, segurando grossas ferramentas de repetição preparadas para o pior. A noite lá em cima estava abafada, mas o ar em volta da mesa do julgamento parecia ser feito de gelo maciço cortante. O grande arquiteto do caos urbano olhou profundamente, por intermináveis segundos, nos olhos fundos dos funcionários que cometeram a falha brutal. Ele não gastou saliva com ameaças vazias. Ele apenas lhes deu uma letal e inesquecível aula de economia de mercado paralela. Explicou, num tom de voz horripilantemente calmo e compassado, como a impulsividade amadora e a vaidade boba deles havia conseguido fechar as portas da loja inteira, atraído ferozmente a fúria cega e pesada das autoridades e estilhaçado, num só golpe, a paz incrivelmente lucrativa de todo o morro. Para a mente calculista do Abelha, a matemática daquele problema gigantesco era, no fundo, muito simples de se resolver. O Estado fardado precisava urgentemente de uma resposta física e rápida para acalmar as manchetes sangrentas dos jornais. A polícia na porta precisava de uma justificativa tátil e inegável para conseguir recuar as tropas de lata para os quartéis. E a poderosa firma precisava, mais do que qualquer coisa, limpar e desinfetar a própria casa com urgência para conseguir restaurar o fluxo milionário e livre da mercadoria da noite. Era absolutamente inadiável providenciar um pesado sacrifício de carne e osso
para jogar aos leões ferozes da mídia e estancar de vez a hemorragia financeira que secava o cofre. O veredito oficial do CEO das ruas pavimentadas foi repassado sem que ele desse um mero piscar de olhos. Não existia advertência no livro de regras. O contrato vitalício de trabalho daquela equipe imprudente com a firma foi cancelado em caráter definitivo ali mesmo, debaixo da luz opaca da lua cheia. O Abelha, com um minúsculo e quase imperceptível balançar afirmativo de cabeça, autorizou a diretoria de recursos humanos a dar um jeito definitivo na pesada situação. Aqueles mesmos soldados inconsequentes que nasceram no asfalto jurando lealdade cega e eterna à bandeira da organização, receberam na mesma hora uma passagem VIP e só de ida, direto para o escuro. O próprio sistema interno e frio da colmeia tratou de se encarregar de apagar as luzes da existência dos grandes culpados da noite. A execução metódica da dura sentença foi limpa, rápida e extremamente pedagógica para quem ficou assistindo. Colocar os próprios funcionários braçais para dormir eterno não se tratava de um belo ato de justiça poética para acalentar a família dos inocentes do asfalto. Tratava-se, puramente, de uma gélida e inquestionável queima de arquivo estrutural para proteger as paredes sólidas do caixa-forte. Na visão puramente corporativa e implacável do patrão silencioso, os peões de campo que correm nas vielas são peças inteiramente descartáveis no imenso e complexo tabuleiro do poder. A única e verdadeira coisa que importa, aconteça o que acontecer lá embaixo, é manter o rei seguro e o cofre absolutamente abarrotado. Mas a genial jogada de xadrez do fantasma da Penha obviamente não se encerrou apenas na limpeza interna da montanha. Ele dominava e entendia perfeitamente como funcionava a velha engrenagem do teatro social brasileiro. Não bastava mandar limpar o terreno de casa para resolver o problema. Era questão de sobrevivência entregar pessoalmente o recibo carimbado dessa limpeza diretamente nas mãos aflitas do governo do Estado. Poucas horas após o encerramento do macabro Tribunal do Cimento, os veículos escuros que carregavam os corpos dos verdadeiros responsáveis pelo estrondoso erro de cálculo foram cirurgicamente e silenciosamente abandonados em ruas afastadas nos arredores da comunidade, de forma propositalmente visível para quem passasse fardado. Dentro dos ferros retorcidos dos carros, repousava o silêncio fúnebre daqueles que viajaram de uma vez só e não vão mais voltar de jeito nenhum para dar dor de cabeça ao caixa. Foi um recado tétrico, claro e sem curvas, enviado via expressa para o asfalto engravatado. Na sagrada montanha do Abelha, a justiça imediata não precisa de inquérito arrastado ou carimbo demorado de juiz burocrata para de fato acontecer na madrugada. A firma sempre resolve com extrema eficácia os seus próprios problemas logísticos. Essa macabra entrega expressa cumpriu de forma perfeitamente ensaiada o seu papel estratégico. Os telejornais noticiaram a conveniente queima de arquivo logo cedo, com muito fascínio e choque. A pressão insuportável da opinião pública mudou de alvo rapidamente, e os barulhentos pássaros de ferro da polícia começaram aos poucos a recolher suas hélices assustadas, deixando o espaço aéreo escuro do morro livre e desimpedido de novo. O erro grotesco que por algumas horas ameaçou desmoronar o castelo de cartas bilionário foi corrigido a sangue mais do que frio, e no espaço curto de poucos dias, o rádio preto de pilha voltou a chiar alegremente a melodia suave do progresso, descendo a ladeira em total segurança. A grande tempestade policial finalmente passou sem destruir a estrutura, e o intocável trono de plástico branco do presidente permaneceu inabalável, muito mais cimentado no mais puro terror reverencial do que jamais esteve em toda a história do Rio de Janeiro. Para o batalhão da própria tropa, a sinistra mensagem ficou eternamente gravada a fogo invisível. Vacilações amadoras não são perdoadas. Excesso de iniciativa não é premiado. E nenhum operário é insubstituível na gélida e eficiente linha de montagem da firma. O ano vira, os governadores trocam de cadeira, as promessas de campanha são requentadas no horário eleitoral. Mas uma única verdade permanece inalterada
e cimentada no asfalto quente do Rio de Janeiro. O Estado caça um fantasma que ele mesmo ajudou a criar e libertar. O rosto envelhecido, frio e calculista do Abelha estampa hoje os cartazes de procurado com uma recompensa na casa dos milhões. É um prêmio astronômico, uma montanha de papel-moeda oferecida para quem tiver a coragem suicida de entregar o paradeiro do presidente na bandeja de prata para as autoridades. Mas nas vielas tortas e sem CEP do Complexo da Penha, o silêncio não tem código de barras para quem vem de fora. O silêncio lá no alto é a religião oficial, forjada no mais puro terror reverencial e na lealdade comprada com o suor do progresso. A Polícia Civil monta forças-tarefas cinematográficas. A Polícia Federal rastreia contas bancárias em paraísos fiscais. Os botas de preto rasgam a madrugada com seus blindados pesados e pássaros de aço, varrendo o céu com holofotes potentíssimos. Mas o resultado final é sempre o mesmo eco vazio. Eles estouram portas de barracos de madeira, encontram o café ainda quente na garrafa térmica em cima da mesa de plástico. Mas o morador principal daquela laje já evaporou na neblina muito antes da primeira sirene sequer ousar rasgar o vento da Avenida Brasil. Ele não é apenas um foragido do sistema. Ele é um espectro sem correntes, uma lenda urbana viva que respira o mesmo oxigênio de uma cidade que ele secretamente governa com mãos de ferro e luvas de pelica. A rotina do grande arquiteto da colmeia desafia completamente a lógica da caçada humana. Enquanto os âncoras engravatados dos telejornais noturnos gastam saliva e tempo de tela, especulando se ele estaria escondido em bunkers subterrâneos luxuosos ou fugido para países fronteiriços com uma nova identidade falsa, o Abelha repousa confortavelmente no olho do furacão. Ele continua despachando, administrando e multiplicando os números do seu império bilionário diretamente do coração da selva de tijolos aparentes. A genialidade da sua evasão constante não reside na velocidade das pernas, mas na extensa rede neural de informantes que ele plantou pacientemente em cada camada invisível da cidade maravilhosa. O rádio comunicador criptografado na sua mesa apita muito antes do juiz burocrata sequer pensar em assinar o mandado de busca na sala com ar-condicionado do tribunal. O sistema de contenção do morro, equipado com a mais alta tecnologia de vigilância, bancada pelo caixa farto da firma, garante que nenhuma folha caia no asfalto da Zona Norte sem que o presidente saiba a direção do vento. E se por um acaso do destino ou traição improvável, as tropas estatais conseguirem furar a primeira linha de defesa, a engrenagem letal da segurança pessoal entra em ação para limpar o terreno. Não para bater de frente e gerar um espetáculo de fogos de artifício no céu da comunidade, mas para garantir uma rota de extração suave, silenciosa e invisível. O homem desliza pelos becos escuros como fumaça densa, transitando pelas lajes com a naturalidade de quem conhece cada centímetro quadrado daquele labirinto de cimento armado. Para prender o fantasma, o governo precisaria prender a favela inteira. E esse é um cálculo matemático que nenhuma eleição jamais vai conseguir pagar. Do alto do seu trono improvisado e indetectável, o Abelha observa a hipocrisia gigantesca do sistema operando lá embaixo no asfalto molhado. Ele entende, com uma lucidez fria e cortante, a filosofia brutal e cínica que sustenta o submundo brasileiro desde o início dos tempos modernos. Enquanto a máquina pública continuar sendo uma engrenagem corroída pela corrupção estrutural, onde os engravatados cobram caro para fazer vista grossa e a caneta oficial tem o mesmo peso de uma ferramenta engatilhada, sempre haverá um terreno absurdamente fértil para que líderes com seu talento administrativo construam suas fortunas. O Estado finge que combate de forma implacável a existência da firma, enviando os filhos pobres fardados para correr nas vielas esburacadas, num jogo de gato e rato sem fim. A sociedade da Zona Sul finge que se importa com a violência enquanto consome vorazmente e secretamente a mesma mercadoria de primeira linha que financia a compra das pesadas ferramentas longas. E o grande patrão não finge absolutamente nada. Ele apenas faz a contabilidade diária. Para ele,
O crime organizado no Brasil nunca foi uma anomalia rebelde ou uma falha de segurança passageira. É um setor corporativo vital, uma empresa multinacional obscura que movimenta rios inesgotáveis de dinheiro e que só prospera num ambiente onde a moralidade tem preço tabelado. Enquanto houver quem queira comprar o progresso nas pistas e quem esteja perfeitamente disposto a vender a própria honra no palácio do governo para fechar os olhos por alguns instantes, as abelhas do sistema continuarão tendo todo o espaço necessário para erguer suas colmeias gigantescas. O ecossistema é perfeito e autossustentável. E qualquer peça que tente interromper o andamento divino desse mercado lucrativo será gentilmente convidada a fazer uma viagem sem volta, embalada no silêncio da noite, para não atrapalhar o fluxo contínuo de caixa. Fechar o caixão de um problema é apenas mais um pequeno e irrelevante custo operacional na planilha infinita da organização. Hoje, as lendas urbanas sobre o paradeiro e o poder supremo do líder máximo circulam em sussurros medrosos pelos bares sujos da periferia e pelos corredores refrigerados das secretarias de segurança. Ele é o homem que provou, com a precisão de um cirurgião frio, que a força bruta sem cérebro é apenas um atalho curto e doloroso para a ruína certa, enquanto a astúcia diplomática corrompida e forjada nas sombras pode muito bem dominar o estado mais emblemático da Federação. 1989, um menino magrelo das ruas sinuosas da zona norte do Rio de Janeiro observava a poeira subir e o barulho dos moleques deslumbrados correndo ladeira abaixo. E pouco mais de 30 e poucos anos depois, a cidade inteira, dos becos mais úmidos e esquecidos aos palácios de mármore mais luxuosos, tremia incontrolavelmente apenas de ouvir o zumbido pesado do nome dele ecoando pelo rádio comunicador. Ele não é apenas mais um chefe de facção com prazo de validade curto. Ele é a própria personificação de um sistema macabro que deu perfeitamente certo na escuridão. Um reitor supremo da Universidade do Caos que formou um exército letal sem nunca precisar levantar o tom de voz ou amassar o colarinho da própria camisa. O fantasma das trancas continua pairando soberano, inatingível e frio, rindo do desespero cego de quem ousa tentar colocar novamente as pesadas correntes em alguém que já comprou a chave mestra do mundo inteiro. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários.